Olá pessoal, eu me chamo Vitor Gabriel da Silva Alves, eu sou aluno do Bacharelado em Ciências e Tecnologia e esse é o segundo vídeo do projeto Escultor da disciplina de Programação Avançada, DCA 1202. Então, é, nesse, nessa parte a gente vai estar implementando o que em C++ é conhecido como classes abstratas. O que são classes abstratas? Aqui eu tenho uma classe genérica chamada figura geométrica. E essa classe ela tem suas propriedades e tem aqui as propriedades públicas que são de acesso por qualquer outra classe implementada. E aqui a gente tem essa nomenclatura virtual. Como é que funciona uma classe abstrata? Uma classe abstrata é uma classe que ela tem uma definição, mas essa definição ela é genérica, ou seja, a, a classe ela vai estar sendo usada para referenciar ou para usar uma propriedade de uma outra classe. Como assim? Vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho aqui a minha classe figura geométrica que eu criei com as propriedades já, como foi mostrado no vídeo anterior, propriedade de dimensão da minha figura e etc. E aqui eu tenho uma virtual, um destrutor virtual, e aqui eu tenho um método draw. O que seria isso? Ele vai desenhar a minha escultura a partir desse método draw. Aqui no primeiro exemplo eu tenho class putVoxel public figura geométrica. E eu tenho aqui também todos os métodos que eu vou utilizar a classe figura geométrica para implementar esse método desenhar. Dessa forma, eu não vou precisar especificamente escrever que eu quero desenhar um método X ou um método Y. O próprio programa ele vai ser capaz de reconhecer se o método que eu estou desenhando é um voxel, é uma box, ou uma esfera, ou uma elipse. Vindo aqui na implementação dessa estrutura do draw, que vai ser o que? Eu vou ter um arquivo de entrada que eu vou enviar, que ele vai ler o programa, ele vai me gerar um arquivo de saída. E a partir desse arquivo de entrada eu vou ter todas as informações para criar a minha escultura, para criar o meu desenho. Então eu defini aqui a classe e eu defini a função que ela vai utilizar. Aqui eu utilizei a biblioteca SSString, a biblioteca string, para criar um jeito mais fácil de escolher. Como assim? Ele vai ler o que está primeiro, que está na frente no meu arquivo de entrada, e ele vai enumerar esses valores. Aqui eu tenho dois tipos de valores que ele vai enumerar. O primeiro valor que ele vai enumerar é o método que eu estou utilizando. E esse método não é o método de desenhar, é o método de colocar ou tirar o put e o cut da minha estrutura. Aqui no segundo, ele vai enumerar as figuras que eu tenho. Então eu tenho a figura voxel, a figura box, a figura esfera e a figura elipsoide. E ele vai ler essas palavras e é por isso que eu coloquei de forma enumerada, para poder utilizar mais na frente, como a gente vai ver aqui. Para o método, para ser put ou cut, eu tenho um if, que ele vai ler na string de entrada, no arquivo de entrada, esse método. E se tiver escrito put, ele vai me retornar como método put. Se tiver escrito cut, ele vai me retornar como método cut. E para a figura, que é a palavra que vem logo em seguida após o método, que é putVoxel ou cutVoxel, ele vai me retornar, se tiver escrito voxel aqui tá escrito errado.